DDG Cash, empreendedorismo e investimentos. Um oferecimento da BP Investimentos, a nossa assessoria de expertise. Fala, gamers, bom dia. Hoje o convidado do nosso DDG Cash 11 é Diego Figueiredo, CEO da Nexo. E Diego, primeiro comece se apresentando para o nosso público, por favor. Quem é Diego? Bacana. Diego é um empreendedor serial que mais errou do que acertou ao longo de toda a vida e que agora está tentando caminhar com a Nexo para ver se a gente consegue inovar e transformar o mercado aqui no Brasil. A Nexo é uma empresa, né, que já no seu primeiro ano, em 2017, faturou R$1 milhão. Foi. E queria que você contasse um pouquinho o que é a Nexo, afinal de contas. Em resumo, de forma bem sintetizada, a Nexo é uma consultoria de tecnologia e inovação focada no desenvolvimento de soluções utilizando inteligência artificial. A gente trabalha com outras tecnologias, mas o nosso foco, o nosso core é inteligência artificial, desenvolver soluções customizadas para as empresas. Quem olha assim de fora só vê um Diego que hoje alcançou um sucesso, digamos assim, com uma empresa que tem uma filial aqui, é de São Paulo e tem uma filial lá em Nova York já, né, que eles abriram esse ano, ano passado? No ano passado. No ano passado. Mas quem vê esse sucesso todo não sabe no caminho que veio antes, né? Então, conta pra gente como é que quem era Diego antes da Nexo e como é que ele foi essa trajetória dele até aqui. Bacana. Na verdade, eu comecei desde os meus 17 anos a empreender. Eu nunca quis trabalhar para ninguém, não tenho carteira de trabalho. Só esclarecendo uma coisa, para quem não sabe, o Diego é baiano, lá de Salvador também, né? E assim como a gente, mas pode continuar, por favor. Eu nasci em Feira de Santana, morava em Salvador, morei boa parte da minha vida em Guarajuba, ali do lado de Salvador, e desde novo eu sempre quis entender quais eram os problemas que existiam no mercado, ali no ecossistema em que eu estava inserido, para que eu pudesse resolver e ganhar dinheiro com isso. Então, um dos problemas que eu vi aos 17 anos, quando morava em Guarajuba, era infraestrutura de internet. A gente só tinha acesso à internet de escada lá. Então eu coloquei o primeiro provedor de internet banda larga via rádio em Guarajuba. Em menos de um ano, a gente se tornou o maior provedor em termos de extensão no estado da Bahia. E aí, com esse sucesso, eu acabei vendendo aos 18 anos e pouco. Comecei a estudar sobre a Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores quis me aventurar com opções aos 18 anos e sem ter muita experiência, acabei perdendo tudo. Uma trajetória normal, digamos assim. Que não conhece, acha que pode ganhar no mercado, mas... Eu li depois eu li um livro que você só aprende a ganhar depois que você perde. Exatamente. Então, isso para mim virou uma lição não só para o mercado financeiro, mas para tudo na minha vida. Seja num relacionamento, a gente acaba só dando valor depois que a gente perde uma pessoa, no negócio, seja um funcionário, qualquer coisa do tipo. Então, depois que eu acabei me aventurando no mercado financeiro e deu errado, eu fui trabalhar, administrar a empresa do meu pai. Ele tinha uma rede de supermercado, comecei a administrar, mas eu não me sentia muito confortável porque eu não tinha total liberdade, não era um negócio meu. Eu resolvi sair do supermercado, fui trabalhar em uma outra empresa sem carteira assinada, sem nada, para que eu pudesse ter a oportunidade de virar sócio e me tornar dono dessa empresa. Comecei em uma transportadora, em menos de 2 anos me tornei sócio, comecei a ganhar dinheiro e resolvi diversificar. Tentei investir em franquia, que era um negócio um pouco mais seguro. Sim. Passei um ano pesquisando franquias. Na teoria, né? Na teoria. Ia colocar a franquia do Madeiro no Shopping Barra, lá em Salvador. Ia ser minha, eu estava para assinar quando a Los Paleteiros aprovou e me deu o Nordeste inteiro para que eu pudesse colocar. Cheguei a colocar 8 lojas no centro de distribuição da Los Paleteiros em Salvador. Acabei quebrando. Todo mundo que é de Salvador deve saber. Acabei quebrando, fechei todas as lojas, tive um prejuízo de quase R$3 milhões. E aí perdi tudo que eu tinha conquistado ao longo dessa minha caminhada até o momento. E nesse momento, quando você, perdi 3 milhões, tive 3 milhões de prejuízo com esse negócio que eu imaginava ser mais seguro, que eram essas franquias. Sim. O que fazer daqui pra frente? Essa é a pergunta que eu me fazia todo dia de madrugada quando eu descia e não conseguia dormir. Descia e ficava andando ali no Alphaville, que é onde eu morava, ali na Paralela, e bateu o desespero. Porque primeiro eu aprendi uma lição com relação à franquia. Franquia, você não empreende sendo franqueado.
Você coloca uma franquia, é você andar de bicicleta na garupa dos outros. É você andar de bicicleta na garupa de um empreendedor. Se ele não souber andar, você vai cair junto com ele. Eu acho que esse é até um sentimento, aquela coisa que você falou, né? Quando você trabalhou com seu pai no supermercado, você tinha liberdade. Porque eu acho que a cabeça de um empreendedor, ele quer sempre estar inovando e trazendo algo novo. E quando você é funcionário, você está numa franquia, você não consegue trazer essa inovação. Você não consegue implementar as coisas que você acha que estão erradas e que você quer corrigir. E tem um ponto muito importante com relação à franquia. Se você não tiver na praça, que é a principal praça estratégica da franqueadora, se você estiver no Nordeste, que nunca é a principal praça, você vai sempre acabar seguindo a estratégia que ele adotar para São Paulo, para o sul do país, para o centro-oeste. Exato. E você acaba tendo uma cultura completamente diferente lá, é um público completamente diferente, com renda diferente. Perfeito. Se você não tiver a consciência disso, você vai acabar quebrando. Porque... Eu tenho um sócio, né? Eu tenho um outro negócio, e esse sócio ele trouxe também um negócio, era Capela Carioca. É um geladinho com vodka. E aí era uma grande franquia no Rio de Janeiro, ele trouxe para Salvador. E o maior problema que ele sofria porque a estratégia que os empreendedores definiam para o Rio era cobrar lá, sei lá, um capilé por R$ 7,90, R$ 8,90. Um preço que o público de Salvador nunca pagaria. Mas eles eram obrigados a vender por esse valor porque a estratégia era para o Rio e não para o Nordeste. Exatamente, com uma renda per capita completamente diferente do Nordeste. Isso é muito difícil, porque qualquer oscilação na economia, o Nordeste é o primeiro que sofre, ele corta tudo que é supérfluo e passa a gastar só com o que é necessário. E aqui em São Paulo, no Rio, que você tem uma renda muito maior e, digamos, melhor distribuída do que é no Nordeste, acaba sofrendo menos impacto quando você tem qualquer oscilação, crise na economia, etc. E aí, depois da Los Paleteiros, eu não sabia o que fazer. Por não saber o que fazer, eu falei, eu vou para um lugar onde eu tenha várias oportunidades para que eu possa, de fato, conseguir voltar a empreender e caminhar. Eu não perdi esses 3 milhões, não era dinheiro meu, eu tive que tomar muito dinheiro emprestado em banco, então eu não tinha simplesmente nada para recomeçar. Eu peguei, fui para a China, passei um tempo lá, visitei feiras, empresas. Você resolveu, tipo, vou viajar para a China. Questão de uma semana. Quando acabou tudo, quando eu tive que fechar a última loja, fechar a última porta, eu de fato fiquei desesperado. Eu falei, e agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Então eu falei, eu não sei o que fazer, eu vou pegar... eu ainda tenho crédito no cartão, eu vou comprar passagem, vou para a China e vou ver o que é que dá para fazer lá. Eu acho que essa é a maior tipo, dificuldade do empreendedor, né? Quando o cara já está quebrado, ele ainda vou gastar mais porque isso daqui vai transformar a minha vida. É insistente, é persistente, é teimoso, o empreendedor é teimoso. E aí lá na China eu vi uma oportunidade de trazer modems 4G para alugar para turistas estrangeiros nos aeroportos, porque quando você vai para fora do país, todo o aeroporto que você chega, eles alugam um modem lá. Sim. E aqui no Brasil não tinha isso. Quando eu vi essa oportunidade, eu comecei a trazer modem da China para cá, modem 4G, fui tentar fechar um contrato no Galeão, que é o aeroporto da América Latina que mais recebe turista estrangeiro, mas o valor para que eu colocasse uma operação, um quiosque de 2x2 lá era muito caro, era mais de R$40 mil na época por mês, inviabilizava completamente para mim. Tentei fazer algumas coisas e acabaram não dando tanto certo. Da Travelfy, que era essa empresa, eu decidi caminhar para colocar um guia de turismo virtual, que era a Trip. Esse guia de turismo virtual, eu comecei a montar time, o pessoal da Travelfy acabou não entregando o que eu precisava, na Trip também não deu certo. As empresas foram com sócios ou sozinhas você montando o time? Sozinho eu montando o time. Antes da BIP, antes da Trip, eu tentei colocar a BIP, que era uma startup de logística, não deu certo. Tentei colocar a Trip, tentava montar time, não dava certo. Quando eu já estava para desistir, eu conversando, que é uma história até curiosa, conversando com o pastor da minha igreja, falei, pastor, eu vou desistir de empreender, eu vou trabalhar para alguém, procurar um emprego, porque não está dando certo. Eu tento montar time, mas ninguém engaja, ninguém tem responsabilidade, os caras falam que fazem, mas não entregam, e eu só faço gastar dinheiro e já não tenho mais o que fazer. E aí ele falou, vou te apresentar uma pessoa que está fazendo o aplicativo da igreja, e ele é muito bom.
Aí marcou um jantar lá em casa, apresentou, no outro dia a gente estava trabalhando junto, com uma semana ele saiu do emprego que ele estava e veio trabalhar. A gente faz faculdade, vai buscar network no exterior, mas no final de tudo, o pastor da igreja ele apresentou o seu sócio de hoje. Pois é, então no meu negócio tem a mão de Deus, literalmente. Literalmente. E aí a gente começou a trabalhar junto e eu e o Luiz, a gente teve muita sinergia, porque o Luiz ele é 100% técnico e eu sei 100% de negócio. Então a gente acabou de fato se complementando e a coisa começou a dar certo. Não como eu queria, porque a gente montou a startup, participou de vários programas de aceleração, na ACE, na Startup Farm, em várias aceleradoras. A gente foi negado em todas elas. E aí, mais uma vez, pensando em desistir, aí o pessoal que trabalhava, todo mundo juntou e falou: Diego, vamos para São Paulo que vai ter um hackathon da IBM, vai ter o Blue Hack, e lá a gente vai aprender a trabalhar com o Watson e a gente faz um guia de turismo virtual. A gente começou a desenhar essa ideia, que é a Trip, peguei o pouco que tinha lá das coisas da Los Paleteiros, vendi, vim para cá, para São Paulo. A gente passou uma semana aqui nesse Blue Hack, não ganhamos o hackathon, mas aconteceu que um dos executivos da IBM, que estava assistindo a nossa apresentação, ele gostou muito do que a gente estava fazendo e falou: cara, vocês estão fazendo coisa muito diferente do que a maior parte dos parceiros da gente está fazendo. Vocês estão utilizando todas as APIs do Watson, ninguém está conseguindo utilizar praticamente nenhuma. E aí, quando a gente voltou para Salvador, eu falei: eu vou começar a mandar relatório para ele, para que ele veja que a gente está evoluindo, sim, que a gente... E acho que essa pode ser uma boa porta, uma oportunidade. A gente pegou e começou a passar esses relatórios e ele falou: pessoal, vem para aqui para São Paulo passar um mês e vamos ver se vocês dão certo como parceiro da IBM. Só que esqueçam a solução de turismo e foquem em desenvolver a solução de acordo com a necessidade da empresa. Vocês vão atender de maneira cross qualquer empresa de qualquer segmento, ele vai trazer o problema e você vai resolver com uma solução utilizando o IBM Watson. E a gente falou: beleza, vamos fazer, vamos ver se dá certo. Viemos em fevereiro de 2017 para cá. Em fevereiro de 2017 a gente começou a trabalhar em menos de um mês, era a proposta passar um mês. Com 15 dias a gente já começou a chegar de São Paulo, trabalhavam no escritório, aonde? Foi difícil, porque a gente teve que alugar um Airbnb. Primeiro, foi a Ingram, que é o maior distribuidor de tecnologia do mundo, junto com a IBM, que convidou. A gente não tinha escritório, pediu para que a Ingram cedesse o escritório deles. Eles alugaram uma sala de reunião, deixaram reservada uma sala de reunião durante um mês lá dentro do escritório deles. A gente ficou trabalhando de lá, alugou um Airbnb, veio eu, Luiz e o restante do time que estava trabalhando lá em Salvador comigo. E, cara, a gente veio com a cara e com a coragem, e eu vendi as últimas coisas que eu tinha: televisão, freezer, as coisas da Los Paleteiros, da franquia, os equipamentos, vendi, coloquei no Mercado Livre, vendi, peguei esse dinheiro e vim pra cá e falei: agora é tudo ou nada. E nesse tudo ou nada, quando eu dei all-in, a coisa acabou dando certo. Porque a gente... Você não pode ter plano B, só o A e o A tem que dar certo. Eu não tinha um plano B, não tinha como não dar certo. Aí, e todo mundo veio com esse pensamento. Eu acho que esse mindset, tipo, ou a gente faz a coisa virar, ou faz a coisa virar, foi o que acabou ajudando. Como é que você diferencia aqui? Quando você teve outras empresas, você não teve sócios, na maioria, né, que tá me contando. E na Nexo você já entrou com o Luiz, depois teve outros sócios. Você percebeu que, tipo, as coisas não acontecem sozinho e que um time mais engajado vem disso também? Como é que você sentiu essa diferença? Eu sentia dificuldade. Eu tentei escrever projetos nas aceleradoras em que eu me perguntava: pô, eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, por que é que eu não posso ser uma empresa de uma pessoa só? E foi por conta desses erros de quebrar a cara, de dar errado, que eu aprendi que você não consegue fazer nada sozinho. Você precisa ter um time muito bom e engajado com você, com skills complementares. Não adiantava eu ter um outro cara de negócio, um vendedor muito bom do meu lado. Eu tinha que ter um cara técnico. Então, ter um time muito bom é fundamental para que você consiga ter sucesso na sua vida empreendendo. E foi isso que aconteceu com a Nexo. Eu tive pessoas que de fato abraçaram a causa, que acreditaram no projeto, que tem skills complementares com bastante experiência. Então é gente muito boa mesmo, fazendo a coisa acontecer. A gente veio, nesse um mês que a gente veio passar aqui, já não voltamos mais para Salvador, a coisa deu certo, a gente começou a ter cliente, começou a tracionar. Em 2017 a gente faturou cerca de R$1 milhão.
2018 a gente abriu a operação em Nova York e a gente também entrou para o grupo WPP, que é o maior grupo de comunicação do mundo. A gente aqui em São Paulo, no Brasil, a gente fica debaixo do grupo Ogilvy, que é uma das maiores agências do país, e a gente toca os projetos do Cognitive Studio. E aí a Nexo começou a de fato crescer e ganhar visibilidade no mercado, porque o IBM Watson, ninguém estava olhando para inteligência artificial. Sim. Todo mundo achava que ainda era uma coisa que ia demorar muito tempo. E a gente acreditou nisso e por isso a gente, acabou ganhando relevância no mercado de inteligência artificial, porque a gente acabou começando primeiro a trabalhar com isso. Então, um overview da minha história, da minha trajetória como empreendedor é essa. E eu não paro na Nexo. Da Nexo eu estou buscando novas oportunidades de negócio, estou sempre atento. Hoje, já tendo aprendido com os meus erros e tendo um time muito bom, eu sei que eu posso alcançar e ir muito mais longe que eu já consegui alcançar com a Nexo. A Nexo, ela basicamente, ela faz inovação via inteligência artificial para outras empresas. Exato. A empresa, ela traz o problema, ela fala, olha, eu tô com... Pega o caso mais clássico e que todo mundo mais conhece. A empresa falou, eu tô com um problema no meu atendimento, seja de alto custo, ou seja, eu não consigo atender o meu cliente na hora que ele precisa. Então, os assistentes virtuais, que são as aplicações mais conhecidas de inteligência artificial, chegam para auxiliar e resolver esse problema. E eu posso tanto fazer um assistente virtual mais simples, em que eu vou estar trazendo só informação, ou posso fazer um assistente virtual mais complexo, integrado a um sistema legado, a um ERP, automatizando todo um processo de vendas, por exemplo. Sim. E aí, nesses processos que você faz inovação dentro da empresa, em alguns casos que você me contou, você embarca nesse projeto também em outro business, que é o caso da... Sim, isso é o caso da Connect. Tem alguns clientes em que a gente começa a desenvolver um projeto, depois começa a desenvolver outro e começa a criar um relacionamento e ter bastante sinergia. Isso foi o que aconteceu com a Connect, que é uma das maiores plataformas de recrutamento e seleção digital do país. Eles tinham a necessidade de desenvolver solução, fazer análise comportamental, análise de personalidade, utilizavam sempre as principais metodologias como DISC, MBTI, etc. Sim. A gente desenvolveu uma solução utilizando o IBM Watson, que é o Personality Insights, e aí o Celson, que é o CEO da Connect, ele falou, Diego, isso daqui atende, mas não é o que eu acho que o mercado precisa. Essas foram metodologias muito antigas, que foram construídas na década de 20, de 30. A gente está vivendo um outro momento. Exatamente, completamente diferente. Então, eu quero construir uma solução com vocês, um produto, e quero saber se você topa. Eu falei, vamos. Vocês têm um skill e conhecem muito do mercado de RH. A gente tem um skill de tecnologia, vamos juntar as duas empresas e vamos ver como é que a gente consegue transformar esse mercado. E é a partir daí que surge um novo business, uma nova empresa que eu estou lançando agora em outubro no mercado, que se chama Áurea, que a gente faz análise de personalidade não apenas para RH, mas para todas as indústrias. Sim. A gente analisa o comportamento, a personalidade das pessoas, e a Áurea, ela é uma metodologia proprietária e única no mundo, em diversos fatores. Ela é única no mundo por analisar tipo constitucional, temperamento e comportamento. Boa parte das metodologias, 99%, está focado só em comportamento. A gente é única no mundo em escalabilidade. A gente trouxe para um custo cerca de 100 vezes menor. Caraca. E uma profundidade e precisão cerca de 200 vezes maior. Para você ter ideia, as metodologias mais conhecidas e utilizadas pela indústria, que é o DISC, ele consegue identificar 32 personalidades, o MBTI 16, a Áurea consegue alcançar mais de 4.000 personalidades diferentes. Então, um nível de profundidade e precisão nunca antes visto na indústria, e a gente vai conseguir, de fato, com um time muito bom, transformar o mercado de análise comportamental. Perfeito. Então, o Diego, ele chegou hoje no sucesso, mas não quer parar por aqui. Não, empreendedor ele não consegue parar, não existe uma linha de chegada. É sempre... Em toda essa sua trajetória, você errou de todas as maneiras possíveis. Sim. E sem dúvidas, eu acho que é um dos grandes aprendizados que a gente pode ter é errar. Seja no mercado financeiro, no empreendedorismo, em tudo possível. O que é que você traz hoje de maiores aprendizados de toda essa sua trajetória? Primeiro, você ter a certeza de que você vai errar. Você não vai ter uma trajetória só de sucesso. Você vai errar. Aprenda com os seus erros e saiba que você não vai conseguir fazer nada sozinho.
busque pessoas muito boas para estar ao seu lado. Tem gente que está disponível para ajudar e que tem skill complementar ao teu, que está aí no mercado buscando uma oportunidade, pessoas como você, para que complementem, que desenvolvam um negócio juntos. Então você vai errar, erre rápido, muito rápido, e foi isso que eu sempre busquei fazer. Eu nunca insisti, eu nunca me apaixonei pela ideia, isso nunca foi algo que eu tive dentro de mim. Você viu que estava errado, muda e tenta novamente. Exatamente. Então, e você precisa ter um time bom para que você faça essa virada, para que você mude muito rápido, para que você altere um projeto, um produto, vá para outro segmento de forma muito rápida. Então, esse foi o maior aprendizado que eu tive, e o conselho que eu dou tenha um time muito bom. Eu sempre achei que para eu ter um time muito bom, isso era um erro que eu tinha. Eu achava que para eu ter um time muito bom, eu tinha que ter muito dinheiro para contratar esse time. Não, tem uma galera que está a fim de fazer, de começar sem achar as pessoas certas. Exatamente. Tem uma galera que está a fim de fazer, que mira para ganhar lá na frente, mas está a fim de fazer e que não vai cobrar nada, fala, eu vou junto com você. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tenho um time hoje muito bom que abraçou e que falou, eu não estou preocupado em ganhar agora, eu estou preocupado em fazer acontecer para lá na frente a gente ganhar junto. Acho que essa questão de RH é muito importante, né? É aquela coisa, tipo, é mais importante você contratar alguém. É muito importante que a pessoa seja qualificada, mas eu acho que é mais importante, além disso, que você contrate alguém que tenha um mindset de, pô, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero embarcar nesse projeto com vocês. Exato. Pra você ver, quando a gente foi montar a Áurea, eu comecei a aprofundar e conhecer um pouco melhor sobre o modelo, como é que as empresas contratam, como é que as startups se formam e etc. E a gente viu que 90% das pessoas, elas são contratadas pelo perfil técnico, mas 90% dessas mesmas pessoas são demitidas pelo perfil comportamental. Ou seja, as pessoas se preocupam muito com a parte técnica, mas pouco com o comportamento, com o mindset, com o perfil, para ver se ele se encaixa com a cultura da empresa, com o que você tem desenhado de estratégia e objetivo de negócio. Então, a Áurea ela se encaixa nesse cenário. A gente percebe que até hoje a análise comportamental ela é ineficiente, muito ineficiente. Sim. Então, é para vir para preencher esse gap de ineficiência que existe no mercado de análise comportamental que a gente vem para trazer a Áurea. A IBM acabou de anunciar esse mês um estudo que saiu na Bloomberg falando que 120 milhões de pessoas elas vão ter que se capacitar novamente, vão ter que reaprender para se inserir no novo mercado com as novas profissões que estão surgindo, e a principal habilidade, principal capacidade não é técnica e sim comportamental. Então, isso acabou de sair agora da Bloomberg. A gente já tinha enxergado isso desde o ano passado, que o comportamento ele é a base de tudo. Se você quer se relacionar com uma pessoa, Exato. Você quer analisar para ver se ela se comporta do jeito que você também gosta, etc. Se você tem sinergia. Se você vai contratar, você tem que analisar comportamento. Se você vai lançar um produto, se você quer fazer qualquer coisa, você analisa o comportamento do consumidor. Então, comportamento é a base para tudo que existe no mundo. E é nesse cenário que a Áurea entra. Perfeito. Então, é aquela coisa, né? Tipo, técnica você ensina e vai estar sempre se renovando. Querendo ou não, aquela pessoa vai estar sempre tendo que fazer novos cursos, aprendendo mais, Exato. Vai estar dentro desse mercado. E falando um pouquinho de empreendedorismo, bem, empreender no Brasil, falando um pouquinho mais, né? A gente está falando só disso aqui, mas empreender no Brasil é difícil. E empreender fora do eixo Rio-São Paulo é mais difícil ainda. E você começou suas empresas no Nordeste. Como é que você acha que isso é óbvio que dificultou a sua trajetória, mas como é que você acha que você viu essa caminhada e você conseguiu superar isso e seguir adiante e conseguir sucesso mesmo saindo fora desse eixo? Olha, eu vou dizer, é um mercado muito diferente. São Paulo, quando eu cheguei, é um outro planeta, completamente fora de toda a realidade que eu vivia lá em Salvador. Em Salvador, para eu ter uma reunião com uma grande empresa que fature acima de... Eu não vou colocar nem na casa de bilhão, eu vou colocar na casa de 100 milhões. Eu tinha uma reunião uma vez por mês. Era muito raro e muito difícil você achar. Aqui em São Paulo, todos os dias eu tenho reunião com empresas que faturam acima de 100 milhões. Em qualquer esquina, qualquer prédio que você vá, você tem empresas que faturam acima de 100 milhões. Então você tem um mercado... Se você vier para São Paulo e você tiver sangue no olho, o mercado te abraça.
você não tem como dar errado aqui em São Paulo. É a percepção que eu tenho. Se você vem, não, eu vou ver se eu dou certo, você já perdeu o jogo aqui. Aqui tem que ser faca no dente, sangue no olho o tempo todo para fazer acontecer. Então, no Nordeste, de fato, é muito difícil você conseguir dar certo. Você tem alguns unicórnios lá, algumas empresas que de fato conseguem se sobressair, mas eu não falo nem no eixo Rio-São Paulo. Eu fiz faculdade na Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro e conheci bastante sobre o Rio. Não existe nem mais eixo Rio-São Paulo. Eixo São Paulo. É só São Paulo e acabou. Então, a mesma coisa quando eu fui quando a gente decidiu abrir a operação em Nova York. E lá em Nova York não foi nem muito planejado. Foi por falta de mão de obra qualificada aqui no Brasil que eu tive que começar a fazer amizade, me relacionar com algumas pessoas que estavam morando lá e contratar pessoas de lá. Então, eu acabei abrindo uma empresa lá por sorte e coincidência e também competência do que a gente fez aqui. A gente ganhou um prêmio em Las Vegas, no maior evento do mundo da IBM, com 30 mil pessoas, como principal parceiro de inovação estratégico para a América Latina. E dessas 30 mil pessoas a gente teve muita visibilidade, acabaram buscando muita gente lá. Eu falei, então, eu já tenho pessoas que estão trabalhando em projetos da Nexo aí. A gente ganhou esse prêmio e está tendo visibilidade aí. Vamos abrir uma empresa aí, colocar uma operação e ver no que vai dar. E a gente já começou a fechar projetos lá. Então tem clientes como a Máquina Coin Wolf, que é uma das maiores agências de PR do mundo. Já é um projeto que a gente fez por lá, que é o Vinícius Pantoja, que é o nosso CIO global que toca. Então você não consegue fazer, é muito difícil você fazer fora das grandes metrópoles, dos grandes centros financeiros. E o que eu tenho de conselho é, se você tem uma ideia, tenta começar em um local que você tenha mais oportunidade, tanto de mão de obra qualificada para se juntar com pessoas boas, que você tenha mercado para comprar o teu produto ou serviço, do que você ficar em um mercado que é muito que é muito escasso. Isso é ruim porque eu poderia estar empreendendo e colocando empresas, gerando emprego e renda lá no Nordeste, mas infelizmente a gente tem que ir para onde a gente tem maior oportunidade. E foi isso que eu fiz, dei certo. Quem sabe um dia eu possa voltar para o Nordeste. A gente, de fato, eu tive algumas reuniões, existem algumas possibilidades no Nordeste em que a gente está vendo para a Nexo, de sair de São Paulo, a gente está indo para o sul do país e tive reuniões em Recife para o Nordeste, mas é um mercado completamente diferente. Você vê que é um choque de realidade. Brasil, né? É muito diferente. E, bem, o Brasil hoje vive um momento diferente em relação ao empreendedorismo. Tipo, tem muita gente querendo empreender, ainda falta muito isso na população, mas os níveis de empreendedorismo entre os jovens, acho que os jovens fomentam empreender agora, muito mais do que antes. Sim. E se tem muitas startups surgindo, qual você acha que é a grande diferença de uma startup que pode ter sucesso nesse mundo aqui, de uma startup e startups que você vê que não tem ainda uma seriedade, um projeto bem definido para realmente crescer? Primeiro, entender o mercado. Você precisa, sem eu ter nenhum skill e nenhum framework, nenhuma visão de framework do que é uma startup, do que é um negócio, aos 17 anos, sem existir nada disso que eu estou falando, que isso foi há 15 anos atrás. Eu olhei e falei, caramba, aqui não tem internet onde eu moro. Eu tenho que ficar conectando no telefone, meu pai reclama porque a linha fica ocupada, eu quero jogar e não consigo pela internet, eu quero acessar Mirk na época, etc. E nada dava certo, então eu peguei e falei, eu vou ver se meu pai topa, eu vou colocar uma internet banda larga via rádio. Coloquei em casa, a vizinha pegou e me pediu, Diego, eu também quero, porque aqui em casa é internet de escada, você está com internet, você tem como compartilhar comigo, eu compartilho. Aí pedi um link dedicado, coloquei uma torre na caixa d'água do meu condomínio, que tem 600 casas, coloquei a escada nas costas
Comecei a subir em poste e cabear, passar cabo de rede em todo o condomínio, cabeei todo o condomínio, coloquei para pousadas, hotéis, comecei a vender para o condomínio inteiro. Depois do condomínio, a gente fechou uma parceria com a rádio que ficava no local alto, com a torre, jogou a internet para a torre da rádio, e da torre da rádio a gente colocou de Costa do Sauípe a Lauro de Freitas, o sinal. Então, todo lugar que eu chegava, eu falava, eu tenho internet banda larga. A pessoa nem perguntava quanto era, eu quero. Porque era muito ineficiente. Exatamente. Eu olhei para uma dor, para um problema no mercado, e mesmo sem ter nenhum dos skills que são necessários nesse mercado. Exatamente, eu fui pela dor do mercado. Então, identifico uma dor muito latente no mercado. Exato. Acho que a gente vê hoje muitas pessoas que querem empreender, querem criar uma startup. Porque esse negócio é massa, esse projeto é massa, mas tem mercado? A necessidade não pode ser tua. A necessidade tem que ser do mercado. As pessoas confundem muito, achando, poxa, eu não gosto disso, eu tenho esse tipo de problema, e acha que essa é uma dor de várias pessoas, de um grande público, de um grande mercado, quando na verdade não é. Então, a primeira, eu dei certo sem saber aos 17 anos, mas olhando para trás e vendo o porquê eu dei certo, é porque, sem eu saber, eu identifiquei uma grande dor no mercado. As pessoas não tinham infraestrutura de internet, é a mesma coisa. Quando eu chego hoje numa empresa com a Áurea, eu não tenho, quando eu acabo de explicar, eu não tenho um concorrente hoje direto na Áurea. Eu estou trabalhando, eu desenvolvi uma ferramenta, uma plataforma que o mercado tem necessidade e que até então não existia. Então, é um pouco desse aprendizado que eu conquistei ao longo de toda a minha trajetória, que eu mirar um grande mercado para resolver um grande problema e ter um time muito bom contigo para fazer isso virar. Sim. E hoje o mundo, na verdade, né? Tipo, as empresas de antigamente, elas viviam 50 anos sendo líderes de mercado, top de mercado, por muitas e muitas décadas. Hoje, com a inovação, com a tecnologia, as empresas não duram mais tanto assim, os CEOs não duram mais tanto assim, e a Nexo fala sobre inovação e é inovação. Como você acha que a Nexo se encaixa nesse novo mundo e beneficia essas empresas a se transformarem cada vez mais? Olha, eu tenho uma visão da Nexo, a gente tem um braço de futurismo e a gente tem uma visão muito clara de como vão ser os negócios no futuro. E o que vai permitir novos modelos de negócio dentro desse cenário novo que está surgindo é o surgimento do blockchain. Sim. Então, se você parar para analisar, são empresas com modelos de negócio igual ao Bitcoin que vão passar a surgir. Acho que todo mundo já ouviu falar em Bitcoin, já fez transação. Bitcoin hoje já é commodity, já é mainframe. Só que as pessoas acabam olhando para Bitcoin muito associado ao criptoativo. E eles não enxergam o que está por trás do Bitcoin, que é o que vai transformar o nosso mercado, que vai transformar os empregos, as empresas e tudo. Então, para dar um exemplo, se você quiser fazer um bate-papo desse, uma entrevista dessa no escritório do Bitcoin, você não consegue fazer porque não existe escritório do Bitcoin. Exatamente. Se você quiser conversar com um funcionário, com um diretor, com um gerente do Bitcoin, você não consegue conversar porque não existe funcionário, diretor do Bitcoin. E o que é que permite que o Bitcoin exista, valha bilhões e continue evoluindo e crescendo como empresa? É o blockchain. Ele traz segurança, transparência e confiança para que as pessoas possam, o ecossistema possa abraçar e fazer a empresa evoluir. Então, as próximas empresas que vão surgir, você vai ter começadores, starters de empresas que vão começar. A empresa ela vai ser praticamente código. Sim. Vai ser 100% digital, ele começa, o código ele deixa aberto, o ecossistema evolui o código, a empresa, você vai ter micro-workers, micro-trabalhadores, que são as pessoas que mineram Bitcoin hoje, a gente chama eles de micro-workers, para trabalhar nessas empresas, que vai ser o ecossistema que vai sustentar e evoluir. Então, é dentro desse cenário que os novos negócios vão surgir. E dentro desse cenário que empresas tradicionais que existem há 50 anos que vão acabar assumindo. Então,
Eu sei que vai bagunçar muito o mercado, mas além do Bitcoin já tem várias empresas surgindo dentro desse modelo de negócio que é o que a gente chama de economia pós-digital. A gente está vivendo uma economia digital, modelos de negócios digitais. Existe um modelo de negócio pós-digital que é justamente aí que entra o blockchain para transformar completamente as empresas. Acho que trazendo uma análise meio diferente, comparativa, mas acho que a Nexo pensa um passo à frente do que todo mundo. Hoje as pessoas têm uma discussão sobre banco digital com banco tradicional, enquanto isso já está falando de Bitcoin, porque isso daqui vai passar para aquilo dali, né? Exato. As pessoas acham que o que de fato inova é um Nubank, o que de fato inova é um banco Inter, são os bancos digitais, o original que surgiu. Os bancos surgiram há pouco tempo, o Nubank está valendo 10 bilhões, e aí quando você olha para trás você vê o Bitcoin, olha quanto o Bitcoin vale sem ter um funcionário. As pessoas acham que se você não tiver um líder, não tiver um diretor, um gerente, que vai ser uma bagunça, que não vai funcionar, quando na verdade funciona quando você tem regras bem estabelecidas, que são os smart contracts, que dão a base para que empresas como o Bitcoin possam surgir e caminhar e evoluir. Então, se você tiver regras muito bem definidas, você vai ter empresas de sucesso, aí como é o caso do Bitcoin. Impressionante. E hoje, o Brasil ele passa por um momento de reaquecimento da economia, né? E diversos setores vão se reaquecer e empresas vão crescer. Como você acha que dentro desse meio de inovação, os setores que podem ser mais beneficiados dentro disso? Olha, eu como na Nexo olho de forma cross para a indústria, eu atendo todos os setores, eu tenho visto que empresas que trabalham com grande volume de dados, empresas que têm bases de dados muito grandes, elas vão ser as empresas que são as empresas que mais investem em inovação e inteligência artificial, porque elas identificaram e enxergaram, já é clichê você falar que dado é o novo petróleo, só que ninguém nunca tinha colocado em prática. Você só vinha algumas moscas brancas como Facebook ganhando com os seus dados, e outras empresas, principalmente eram as redes sociais, Google e etc. Só que as empresas viram que eles podem ganhar muito com os dados. E aí elas estão começando a investir e ver novas possibilidades de transformar o negócio, trazer novos produtos, agregar valor para os produtos já existentes por meio de soluções utilizando inteligência artificial, algoritmos de machine deep learning, para que possa utilizar esses dados, transformando completamente o negócio deles. Então, empresas que têm grandes volumes de dados, independente do segmento, elas são empresas que estão olhando e investindo bastante em inovação. Já indo para o final aqui do nosso podcast, a gente vai fazer um bate-bola rápido com as perguntas. Primeiro, quando você pensa em uma pessoa de sucesso no seu meio, um nome que lhe vem à cabeça? Elon Musk. Não é no meu meio, mas é o cara que eu gosto e que me inspiro, porque vai completamente além do que qualquer empreendedor normalmente iria. Sim. E acho que ele é espetacular em todos os conceitos, né? De inovação, de conhecimento. Quando o cara vendeu a empresa que ele criou, ele pegou o dinheiro que vendeu e criou outras 3 empresas. Exato. Jogando completamente, aquela coisa, né? Persistência sempre. Exato, e ele é um empreendedor serial, não para de inovar. Tesla e SpaceX, lançou a Neuralink agora para conectar cérebro humano à internet. Então é um cara que não para, e é esse tipo de empreendedor que eu me inspiro. Eu leio muito sobre ele e acompanho muito. Um livro? Como o Google funciona. Esse eu nunca tinha ouvido. Conta o Eric Schmidt, ele conta a história do Google, quando ele chegou, como é que era a situação do Google, e ele traz de forma prática como é que o Google cresceu como empresa nos mais diversos setores. Então, para contratar, o que foi que ele mudou no RH para que ele pudesse contratar de forma mais assertiva, distribuindo a responsabilidade da contratação. É só um exemplo para todas as pessoas da empresa e não apenas para um setor, porque quem
vive o dia a dia, quem sabe o dia a dia, por exemplo, de um setor de TI ou de marketing da companhia, é quem está lá dentro do setor. Sim. Não dá para você pegar e delegar para um setor de fora, falar, ó, contrata uma pessoa para mim que saiba trabalhar, que consiga trabalhar comigo e etc. Então, eles modificaram, e é um livro que tem muita aplicação prática para o seu dia a dia e que eu recomendo para os ouvintes do podcast. E uma empresa? Uma empresa... Cara, é difícil, porque tem muita empresa. Eu vou te falar a empresa que transformou a minha vida como empreendedor e que me ajudou, a empresa IBM. E já tem muitos anos de mercado. Já. E consegue se renovar e se reinventar. Muito obrigado, Diego, pela sua presença. Obrigado, muito obrigado por esse bate-papo. Valeu. E boa sorte nas suas empreitadas, não pare. Obrigado, valeu, valeu pessoal, um abraço.